Apesar dos ataques dos Estados Unidos e de Israel, o regime do Irã ainda consegue espalhar o terror. Centenas de drones estão sendo lançados contra bases em todo o Oriente Médio neste momento. Mas um jogador inesperado entrou em cena. A Ucrânia veio acabar com o terror do Irã e se uniu aos Estados Unidos e países do Oriente Médio para isso. Primeiro a Rússia, agora o Irã. A Ucrânia lançou uma arma futurista que vai acabar com a praga dos drones do regime iraniano. Que arma é essa? Drones interceptadores. A Ucrânia respondeu aos apelos dos Estados Unidos e de países do Oriente Médio, afetados pela retaliação iraniana à Operação Fúria Épica, intensificando sua atuação. Drones interceptadores ucranianos foram enviados ao Golfo para deter os Shahids lançados pelo Irã contra seus inimigos. Quem está recebendo esses drones? Bases americanas no Oriente Médio, na Jordânia, e talvez enviemos também para a Arábia Saudita, declarou Zelensky ao discutir o novo acordo da Ucrânia com os Estados Unidos. Isso é muito importante para a Ucrânia e pode impactar fortemente o país enquanto resiste à invasão brutal de Putin. Explicaremos o motivo mais tarde no vídeo, mas antes precisamos falar por que a Ucrânia envia esses drones e o impacto deles na Operação Fúria Épica. O motivo é uma pergunta simples de responder. Os Estados Unidos pediram. 6 militares dos Estados Unidos morreram nas primeiras horas da operação. A arma usada foi provavelmente um drone Shahed, segundo a Euronews, o que alertou imediatamente o comando dos Estados Unidos. Esses drones baratos são inferiores aos dos Estados Unidos em tecnologia e potência, mas esse é o problema. Os Shahed são baratos, podem ser lançados em massa, e apenas um ou dois que passem pelas defesas já causam muitos danos. Cada enxame de Shahids obriga os Estados Unidos a gastar seus mísseis interceptores muito mais caros para detê-los, e essa estratégia nem sempre funciona. O próprio Zelensky ressaltou que os Estados Unidos usaram 800 mísseis Patriot nos 3 primeiros dias da Operação Fúria Épica, um custo que o país não pode e não deveria suportar se quiser enfrentar o Irã por longo tempo. Então o pedido foi feito, como explica Zelensky. Recebemos dos Estados Unidos um pedido de apoio contra Shaheds no Oriente Médio, anunciou o presidente da Ucrânia em 5 de março no GES. Ele afirmou ter instruído o envio dos meios necessários e de especialistas ucranianos para garantir a segurança solicitada. Antes de lembrar que a Ucrânia está pronta para ajudar na segurança dos parceiros que auxiliaram contra a invasão russa, há um motivo para a última parte da mensagem. A Ucrânia reconhece a vantagem de seus drones interceptadores, tema que discutiremos em breve, além de outros pontos. A Ucrânia entende que enviar drones interceptadores às bases dos Estados Unidos no Oriente Médio não basta. É preciso experiência para garantir a eficácia que os Estados Unidos e aliados esperam. Além dos drones, a Ucrânia envia especialistas ao Oriente Médio para ensinar Estados Unidos e aliados a usarem os novos interceptadores. Zelensky voltou ao X em 17 de março e explicou. Atualmente, há 201 ucranianos no Oriente Médio, região do Golfo, e outros 34 prontos para envio. Esses especialistas já estão no Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, diz Zelensky, que também menciona acordos em formulação com outros países, além dos de drones com os Estados Unidos. A experiência da Ucrânia está muito procurada agora. Qualquer pessoa que esteja acompanhando a guerra na Ucrânia poderá te dizer o motivo. Os drones que o Irã lança contra bases dos Estados Unidos são os mesmos modelos Shahed fornecidos à Rússia desde o início da guerra na Ucrânia. O Irã entregou esses drones logo após Putin iniciar a invasão, segundo Le Monde. E não demorou muito para o país assinar um lucrativo acordo de licenciamento com Putin, que permitiu à Rússia fabricar drones do tipo Shahed em seu próprio território, com apoio do regime iraniano. Isso é relevante para o momento no Oriente Médio, pois a Ucrânia lida com drones Shahed há 4 anos. Ela conhece esses drones profundamente, o que significa que entende as táticas usadas quando os enxames de drones são liberados, e desenvolveu táticas junto com armas para minimizar os danos que esses enxames podem causar. Essa é a experiência que os Estados Unidos e seus aliados do Oriente Médio querem. Eles tentam entender o tipo de combate que a Ucrânia inovou e enfrentou por anos. E a Ucrânia está na posição perfeita para fornecer o conhecimento de que eles precisam para acelerar sua capacidade de parar os drones Shahed do Irã em pleno voo. Conhecimento é importante, mas a Ucrânia precisa fornecer armas para apoiá-lo, e seus drones interceptadores baratos são a solução ideal. A Ucrânia já criou diversos interceptadores altamente eficazes contra os Shahids, como mostraremos a seguir. O principal desses drones interceptadores, e mais provável de ir ao Oriente Médio, é o Sting.
Descrito pela New Voice of Ukraine como um interceptador FPV, o Sting já atinge taxa de acerto de 80 a 90% contra drones Shahed da Rússia. A Ucrânia passou a usar esse drone em 2025 e suas especificações mostram por que é uma ótima resposta aos Shaheds do Irã. Um Sting pode voar a velocidade de até 315 km, ou 195,7 milhas por hora, o que significa que ele é rápido o suficiente para ajustar sua posição em pleno voo e interceptar os Shaheds, que são pré-programados para atingir alvos específicos. O Sting é uma solução de curto alcance, como destacado pelo seu alcance de 37 km, ou quase 23 milhas, e sua altitude máxima de 7 km, ou 4,3 milhas. O melhor é que ele leva uma carga útil de 500 gramas, pouco mais de 1 libra, ajudando a reduzir o custo de produção do interceptador. O Sting não requer carga útil maior, usa pouco explosivo aliado à energia da colisão e ao explosivo do Shahed inimigo para derrubar drones iranianos. Mencionamos o baixo custo há pouco. Isso, mais do que qualquer outra coisa, é o motivo pelo qual os Estados Unidos e seus aliados do Oriente Médio estão ansiosos para colocar as mãos nos interceptadores da Ucrânia. Para explicar, segue um cenário. O Irã lança mais drones Shahed contra uma base americana. Cada drone custa ao Irã cerca de 20 a 50 mil dólares para produzir, um valor pequeno perto dos gastos militares tradicionais. Os Estados Unidos reagem disparando mísseis Patriot para interceptar drones. Cada míssil desses custa aos Estados Unidos cerca de 4 milhões de dólares. Suponha que haja 5 drones do Irã no enxame, um número pequeno. O custo para o Irã não passa de 250 mil dólares, enquanto para os Estados Unidos chega a impressionantes 20 milhões de dólares. Mesmo que nenhum drone do Irã acerte o alvo, isso obriga os Estados Unidos a gastar 80 vezes mais do que o custo do Irã para enviar os Shaheds. Essa é uma tática de atrito que o Irã pode usar para pressionar os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm poucos mísseis Patriot em estoque. Segundo Zelensky, 800 já teriam sido lançados nos 3 primeiros dias da Operação Fúria Épica. Os Estados Unidos já gastaram 3,2 bilhões em mísseis interceptadores, sem contar os custos do restante do conflito com o Irã. Isso não é sustentável nem para o exército mais rico do mundo. O interceptador Sting resolve todos esses problemas. O New Voice of Ukraine afirma que o custo de construção do interceptador de drones ucraniano é de apenas $1.000. A Reuters menciona valor um pouco maior, cerca de $2.000, possível preço de exportação do Sting. Mas de qualquer forma, esse drone futurista e engenhosamente projetado transforma um dos maiores custos que os Estados Unidos enfrentam na Operação Fúria Épica em uma vantagem distinta. Agora, não é o Irã que mais se beneficia ao liberar seus enxames de drones. No nosso cenário, o custo de interceptação dos Estados Unidos cai de 20 milhões para 5 mil a 10 mil dólares, centenas de milhares a menos do que o Irã gasta para lançar os 5 drones citados. Isso é uma reviravolta histórica e transforma o que seria uma estratégia vencedora do Irã em um pesadelo de desgaste, justamente o que tentavam impor aos Estados Unidos. A esperança do Irã é que os drones da Ucrânia não sejam tão eficazes quanto os Estados Unidos desejam. Essa esperança já foi destruída. Explicaremos o motivo em breve. Antes de prosseguir, lembre-se, você está assistindo ao The Military Show. Este é o tipo de análise que você quer. Inscreva-se no canal, explicamos tudo semanalmente. O Irã tem pouco controle contra o Sting ou outros drones interceptadores. O Sting é controlado com óculos de realidade virtual, permitindo ao operador identificar e rastrear alvos em tempo real. O interceptador usa um sistema de orientação por IA para seguir um Shahed em aproximação e destruí-lo com impacto e detonação remota de sua ogiva no momento ideal. Essa tecnologia comprovada em combate pela Ucrânia, fornecida aos Estados Unidos, apresenta taxa de acerto de 80 a 90%. Segundo a United, 24 drones interceptadores ucranianos já respondem por 30% dos abates da defesa aérea, desde 24 de fevereiro. Esse número deve crescer conforme a Ucrânia produzir mais drones baratos. O Irã não pode esperar que os estoques enviados pela Ucrânia ao Oriente Médio acabem. Só em 2025, a Ucrânia construiu 100 mil de seus drones interceptadores, revelou o Conselho Nacional de Segurança e Defesa do país. Lembre-se que a Ucrânia só passou a usar muitos interceptadores no fim de 2025. Agora, a Ucrânia afirma que sua capacidade de produção de drones interceptadores aumentou 8 vezes, o que significa que pode produzir 800 mil desses drones por ano, desde que tenha financiamento. Se os Estados Unidos e seus aliados pagarem pelos interceptadores, receberão o necessário para se defender dos ataques dos Shahed do Irã. Toda a estratégia iraniana com drones foi destruída de imediato.
Com drones interceptadores ucranianos e especialistas chegando para ensinar os Estados Unidos e seus aliados do Oriente Médio, o Irã vê sua estratégia de forçar os Estados Unidos a gastar milhões de dólares fracassar em tempo real. Agora, os Shaheeds vão explodir no ar em vez de atingir alvos militares críticos no Golfo. Mas talvez você se pergunte por que os Estados Unidos precisam de drones interceptadores. Você ouviu falar sobre as porcentagens que estão sendo mencionadas? Parece que os lançamentos de drones do Irã despencaram desde os primeiros dias da operação. Isso é verdade, se o secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, estiver certo sobre os números. Hegseth afirma que os lançamentos de drones do Irã diminuíram 95% em relação à ofensiva inicial. O ataque dos Estados Unidos e Israel à infraestrutura militar e de drones do Irã contribuiu para isso. No entanto, 95% não significa interrupção total. O Irã ainda lança drones, embora agora sejam mais esporádicos. Vimos isso em 19 de março, quando a Arábia Saudita informou que seus sistemas de defesa aérea interceptaram e destruíram um grupo de 5 drones iranianos que estavam indo em direção às partes orientais do país, junto com a sua capital, Riad. Esses 5 drones se juntam aos 13 mísseis e drones já interceptados pela Arábia Saudita, mostrando que o Irã ainda tenta causar danos com seus drones, mesmo com a redução significativa dos ataques. E lembre-se do que falamos sobre o custo. Esse ataque usou só 5 drones, mas interceptá-los pode custar milhões de dólares aos sistemas tradicionais de defesa aérea. Por que a Arábia Saudita iria querer gastar tanto assim quando pode derrubar os Shaheeds usando interceptores que custam uma fração do valor que gastaria de outra forma? Não faz sentido financeiro, independentemente da infraestrutura de drones do Irã destruída. Com Shaheeds ainda ativos, interceptores ucranianos têm valor. E esse valor nos leva de volta à vantagem que mencionamos há alguns minutos. Destacamos o claro posicionamento de Zelensky em apoiar aliados da Ucrânia, confirmado em 17 de março, ao anunciar que especialistas em drones ucranianos iriam ao Oriente Médio. Estamos prontos para acordos semelhantes com todos os parceiros confiáveis, da cooperação em drones a futuras alianças de defesa. Não acredito que alguém queira excluir a força e capacidade comprovadas da Ucrânia de sua segurança. Se fizerem isso, não será sensato, afirmou Zelensky. Tradução. A Ucrânia vê uma oportunidade de se mostrar útil justamente para as nações que poderiam fornecer mais apoio em sua luta contra a Rússia. A Ucrânia tenta aproveitar ao máximo a oportunidade. Segundo o Business Insider, de 18 de março, a Ucrânia comunicou aos Estados Unidos e parceiros do Oriente Médio que pode fornecer até 1.000 drones interceptores por dia para ajudar na defesa contra os Shaheeds do Irã. Com mais investimento, a Ucrânia diz poder fornecer mais ainda. Isso significa que a Ucrânia pode usar drones interceptores como fonte de renda para investir no desenvolvimento ou produção de mais armas contra a Rússia. Usando o Sting como exemplo, se $1.000 for o custo de produção na Ucrânia e $2.000 o preço de exportação citado pela Reuters, 1.000 drones por dia somam $2 milhões. Se a Ucrânia conseguir assinar acordos para fornecer essa quantidade de drones sozinha, desconsiderando o potencial de aumento de produção, isso representa $730 milhões por ano, que ela poderia ganhar com seus interceptores baratos e eficazes. A Ucrânia também poderia seguir outro caminho. Em 15 de março, a Reuters informou que Zelensky deixou muito claro que a Ucrânia não está se envolvendo diretamente na Operação Fúria Épica. Para nós hoje, tanto a tecnologia quanto o financiamento são importantes, declarou Zelensky. Já discutimos o financiamento, mas Zelensky também sugere trocar drones e conhecimento técnico ucraniano por mais armas ocidentais de alta tecnologia usadas na guerra contra a Rússia. Mais mísseis de defesa aérea para se proteger contra os ataques de mísseis balísticos da Rússia seriam muito úteis para a Ucrânia. Tudo que a Ucrânia não pode produzir, mas precisa na guerra, pode ser trocado por interceptadores e outros tipos de drones. Isso é uma vantagem para a Ucrânia. É a prova de que um país que demonstrou a eficácia de uma estratégia forte de sistemas não tripulados durante 4 anos brutais de combate contra a Rússia, agora está em um ponto em que pode começar a usar sua experiência para solidificar seu próprio sucesso a longo prazo e o de sua indústria de defesa. Há 2 pontos para a Ucrânia, um com países do Oriente Médio e outro com os Estados Unidos. O New York Times explica o último ponto em um artigo de 9 de março, onde destaca que fornecer seus drones interceptadores para os Estados Unidos permite que a Ucrânia ganhe alguns pontos muito necessários com o governo Trump, enquanto continua tentando intermediar negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia. Isso é a Ucrânia basicamente dizendo aos Estados Unidos: olha, vocês podem contar conosco no seu momento de necessidade. Isso deve ser considerado ao comparar a Ucrânia com um país totalmente contra os Estados Unidos e o Ocidente, apesar das declarações de Putin.
Há relatos de que a Rússia forneceu inteligência e tecnologia de drones ao Irã na Operação Fúria Épica, o que a Ucrânia poderia usar para prejudicar os objetivos de Putin de manipular os Estados Unidos a apoiarem a Rússia e suas exigências maximalistas. A mensagem é clara: a Ucrânia ajuda os Estados Unidos enquanto a Rússia tenta prejudicá-los. A Ucrânia espera que essa mensagem seja ouvida. Sobre o Oriente Médio, a Ucrânia se destaca como parceiro essencial para países que talvez não tivessem laços de defesa com ela sem a Operação Fúria Épica. O Arab Weekly diz que a Ucrânia está se posicionando não apenas para vender armas para as nações do Golfo, mas para criar dependências que ela pode usar como vantagem para obter apoio de novos parceiros que Putin nunca imaginou. Essas parcerias já se desenvolviam antes do conflito com o Irã. A Arábia Saudita forneceu 400 milhões de dólares americanos em ajuda à Ucrânia em 2023, enquanto o Catar ajudou a reunir mais de 100 crianças ucranianas e russas com suas famílias durante a guerra, atuando como mediador de menor escalão. Agora a Ucrânia pode usar os mesmos argumentos com nações como essas que usa com os Estados Unidos. O país tem armas e quer ajudar. A Rússia fornece inteligência e drones ao Irã, que os usa para atacar seu território. Qual desses dois parece o melhor parceiro? Aliás, a Ucrânia está enviando mais de 200 especialistas em drones aos estados do Golfo, mesmo enquanto enfrenta a Rússia. A Ucrânia faz sacrifícios para ajudar, o que será valorizado por países do Oriente Médio que sentem ter sido envolvidos em um conflito alheio. Para o Irã, a notícia da aproximação da Ucrânia aos Estados Unidos e aliados no Oriente Médio chegou em péssimo momento. Drones eram o trunfo do Irã. Agora estão sendo eliminados por interceptores baratos, testados em combate e entregues em grande quantidade. E a situação piora para o Irã. Os interceptores não são a única tecnologia futurista impedindo os Shahids. Os Estados Unidos têm lasers, e você pode saber tudo sobre eles se assistir ao nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para acompanhar as últimas novidades da Operação Fúria Épica. E obrigado por assistir.